Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 11 de abril de 2023, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que vai acompanhando aí toda a programação da sua TV Arapuã. Como o Samuca registrou, daqui a pouquinho vai estar comigo aqui o padre Fabrício Dias, ele que é pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, lá no município de Itaperoá, e tem naturalmente chamado a atenção de muitos fiéis da Igreja Católica. É um padre que tem reunido ali um amplo rebanho no interior e vem falar um pouco do seu sacerdócio, do seu ministério e da sua trajetória aqui no Rede Verdade. Para a gente começar, vamos de notícia aqui em João Pessoa. O governador João Azevedo deu uma entrevista hoje, ele que entregou ali alguns equipamentos na questão ortopédica aqui na FUNAD, aqui na capital, e falou com a imprensa sobre algumas pautas políticas, inclusive. O Washington Luiz acompanhou. O governador João Azevedo inaugurou nesta terça-feira a primeira oficina ortopédica da Paraíba, que vai produzir órteses e próteses, atendendo à demanda de muitos paraibanos que necessitam desse tipo de aparelho para a modalidade e funcionalidade das tarefas cotidianas de forma gratuita. Os investimentos somam recursos superiores a 1,5 milhão para a construção do prédio anexo da FUNAD, que é o Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência. Para quem está necessitando, sabe que a partir deste momento o trabalho vai ser diferente junto à FUNAD e aqueles que mais precisam. A gente, para conseguir uma cadeira de roda, é uma perreira. E aqui com o governador, com o presidente, olha a minha cadeira como é que está. Mas eu vou ganhar um em nome de Jesus. A oficina terá capacidade para oferecer 500 órteses, próteses e meio auxiliares na locomoção, mensais, devendo atender em torno de 1.000 pessoas por mês, quando estiver em pleno funcionamento. A entrega desse equipamento hoje pelo governador, ele representa sobretudo para as pessoas com deficiência do estado, que muitas vezes têm dificuldade de melhorar sua autonomia, sua qualidade de vida, porque não tem uma órtese, porque não tem uma prótese, porque está com a cadeira de rodas, que muitas vezes precisa de uma manutenção. Então, de fato, vai beneficiar muito essas pessoas, que a política de órtese e prótese de fato é um desafio, muitas vezes é pactuado pelos municípios, os municípios não conseguem adquirir, até porque existe uma tabela um pouco defasada hoje em relação ao financiamento da política de órtese e prótese, e os paraibanos só têm a ganhar, com certeza, com um equipamento como esse. E considerando que a Paraíba é o segundo estado no Brasil com o maior percentual de pessoas com deficiência, nós temos aí muitas vezes jovens que sofrem acidentes, que ficam amputados e passam por um segundo momento, que é a dificuldade de adquirir uma prótese. E a Paraíba está saindo à frente, e a formação dessa mão de obra, que é nessa parceria com o NUDES. Nós temos aqui ortesistas que vão ser formados. Então aqui, na verdade, além dos serviços que nós vamos prestar e dos produtos que vão ser entregues, nós vamos formar uma mão de obra aqui no estado qualificada em relação à aquisição e à confecção de órteses e próteses. Esse equipamento, que é um dos poucos do Brasil, principalmente público, ele vai permitir que pessoas que precisam de órteses, de próteses, possam ter uma assistência técnica permanente. Até porque é natural, uma criança, quando utiliza uma prótese, ela cresce e essa prótese precisa ser adaptada, precisa ser ampliada, e você não tem aonde cuidar desse trabalho, nenhum espaço público. Agora, sim, a Paraíba conta com esse espaço aqui, que é extremamente importante. Então, é um momento de celebrar, é um momento de muita alegria poder entregar um equipamento de um alcance social tão grande. Com essa iniciativa, o governo do estado proporciona às pessoas que precisam de uma órtese possa ser bem atendida. Além desta oficina que será desenvolvida, mais de 500 pessoas devem ser atendidas com esse novo projeto lançado pelo governo do estado. Tá aí. Olha só, e ontem a Prefeitura de Santa Rita fez ali o lançamento da programação do São João no município de Santa Rita. A nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. E foi ao som de muito forró que a programação do São João de Santa Rita 2023 foi lançada aqui no ginásio O Renatal. No palco montado aqui nesse ginásio, passou algumas das atrações locais que vão estar nessa programação.
já começa no dia 8 de junho e vai até o dia 1º de julho. A Prefeitura acredita que esse é o São João mais arretado do país. Dentre as principais atrações estão Mari Fernandes, Solange Almeida, também Valquíria Santos, a banda Desejo de Menina, Simone Mendes e ainda Xande Avião. Atrações locais, vamos ter os grandes nomes aqui da cidade, como Bel Santana, Juan, mais uma vez no nosso São João. Vamos ter o comandante Xande Avião aqui novamente na Praça do Povo em Santa Rita. E aí, qual vai ser o dia de Xande Avião? Xande Avião se apresenta dia 16 de junho. Já pode todo mundo marcar na agenda que dia 16, além de outros dias, que vão ter grandes atrações também. Isso, pode marcar na agenda, dia 16 tem o comandante Xande Avião. Vamos ter o mês inteiro de festa, do dia 8 de junho a 1º de julho. Vamos sempre ter grandes atrações na Praça do Povo. E a gente sabe que, além de movimentar a cultura, movimenta também a economia, um evento como esse. Como é que vocês estão se organizando para poder dar estrutura também para os comerciantes da cidade? Vamos ter um trabalho a partir da semana que vem já para cadastrar todos os comerciantes locais. Como você bem frisou, é muito importante, acima de tudo, o comércio local, o aquecimento do comércio local. Eu acho que é o principal intuito da festa, a geração de emprego e renda, onde as pessoas vão ter um mês inteiro para poder tirar o seu sustento dentro desse São João. É emoção, é a festa, a alegria do povo santarritense. A atração principal é o nosso povo, com seu coração enorme, para receber o público da Paraíba e do Nordeste e do Brasil. Então, o atrativo maior é o coração do povo santarritense. Aonde vai ser a festa? A festa terá início no dia 8 de junho até o dia 1º de julho, sempre no nosso palco de eventos, que é a Praça do Povo. Então teremos na Praça do Povo, a partir do dia 8 de junho até o dia 1º de julho, noites maravilhosas com grandes artistas, assim como artistas nacionais, assim como os artistas locais, dando espaço para que o povo de Santa Rita, que o cantor santarritense, o artista santarritense possa se apresentar para um grande público. É com muita alegria, é uma satisfação imensa. Eu acho que o santarritense ele merece mais do que isso. A nossa região metropolitana, como todos sabem, ela não tinha uma festa típica de São João. Agora tem. E eu te garanto, vai ser uma festa de encher os olhos de todo paraibano, de todo pessoense, de todo santarritense, de toda a região metropolitana. Vem muita coisa boa por aí, preparada com o maior carinho, com o maior amor para todos vocês. Ok, festa bonita. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só e na volta você acompanha aqui uma conversa com o padre Fabrício Dias, ele que é um fenômeno aí aqui no interior da Paraíba. Vamos conhecer um pouco da história do padre Fabrício. 1 minutinho a gente está de volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Agora sim, ele já está aqui conosco. Deixa eu cumprimentá-lo aqui, o padre Fabrício Dias, lá de Taperoá. Padre, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela sua presença aqui para contar. Já tinha ouvido muito falar aí das suas histórias. Muito obrigado. Boa tarde, padre. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores, todo o público maravilhoso. Estamos aqui com muita alegria, alegria pascal. Terça-feira de 8ª de Páscoa. Estamos na 8ª de Páscoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda, graças a Deus, nesse clima de ressurreição de Jesus. Deixa eu lhe perguntar, você está com quanto tempo de ordenação? Tá? 14 anos de ordenação presbiteral. Eu fui ordenado dia 9 de janeiro de 2009. Estou na minha 3ª paróquia. Minha primeira paróquia foi a paróquia São Sebastião, nos municípios de Catingueira e Emas, lá no Vale do Piancó. Certo. Minha segunda paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em São Mamede, a 20 quilômetros de Patos, no Vale do Sabugi. E agora a 3ª paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em Taperoá, no Cariri paraibano. Tá, mas o senhor é de Patos? Sou patoense, sou natural de Patos. Qual é, vou usar aqui uma pergunta que eu faria para um executivo, para um empresário de sucesso, assim, qual é o segredo, qual é a fórmula desse seu sucesso na evangelização? E eu estou perguntando isso para quem
ainda não ouviu falar no Padre Fabrício, ele tem ali, reúne em algumas missas, né, mais de 80 mil pessoas lá em Taperoá, nessa missa aí de cura e libertação. Enfim, nas redes sociais tem mais de... Já está com 80 mil seguidores, é isso, mas mais de 80 mil seguidores também tem uma atuação aí nas redes sociais, evangelizando. Qual é o segredo desse sucesso de evangelização, padre? Olha, o que as pessoas mais apontam é a alegria. A gente tem sido instrumento de alegria, porque essa alegria ela brota do encontro com Deus, alimentada pela oração, e ela vem de dentro para fora. Eu acho que a evangelização, metodologicamente falando, ela precisa ser uma evangelização alegre, contagiante, motivadora, numa linguagem coloquial, empolgante. Entusiasmo para... É preciso ter entusiasmo, é preciso ser um entusiasta do Evangelho. Então, a alegria... E não é à toa, Luiz, que a primeira exortação de Jesus ao ressuscitar, a primeira exortação foi alegrai-vos. Alegrai-vos. As pessoas precisam experimentar a alegria que vem do Evangelho, a alegria que vem da fé, a alegria que vem do encontro transformador com Jesus. Então, eu tenho procurado, na metodologia, na pedagogia, com o mesmo Evangelho, com a mesma doutrina, com a mesma liturgia, com os mesmos dogmas, com a mesma fé bimilenar da Igreja, apresentou uma metodologia mais alegre, mais empolgante, mais motivadora, mais entusiasta e, com certeza, muito mais envolvente para as pessoas que são tão carentes dessa alegria verdadeira, que não é apenas euforia, mas é transformação em Deus. A questão das redes sociais também contribui e de uso das mídias como um todo, contribui para ampliar essa evangelização e chamar e atrair mais fiéis? Eu diria até um paradoxo, sim e não. Claro que potencializa o nosso trabalho missionário, o nosso trabalho evangelizador, mas eu tinha meio que uma fobia às redes sociais. No início do meu ministério sacerdotal, tinha meio que uma aversão. E eu já presidi essas missas com orações de cura e libertação na minha segunda paróquia, São Mamede, e lá nós já tínhamos uma quantidade de 60, 70 mil pessoas sem fazer o uso de redes sociais. Certo, independentemente disso. Independente disso. Parece que aquela história de que a melhor comunicação é aquela boca a miúde, o boca a boca, né? O boca a boca, vai ouvindo, vai dizendo. E uma coisa muito forte são os testemunhos. As palavras convencem, os testemunhos arrastam. Já dizia Santo Agostinho. E é verdade. Então, os testemunhos de graças alcançadas, de bênçãos recebidas, de milagres ocorridos, tem uma reverberação, tem um eco, um poder de disseminação impressionante. Então, eu acredito que isso seja a grande força das missas com orações de cura e libertação, são os testemunhos de graças alcançadas. Agora, o senhor hoje usa bem a questão das mídias. Aí eu lhe pergunto, você acha que hoje o padre, o sacerdote, ele não tem como conduzir nos tempos de hoje, até para atrair a juventude, ele não tem como conduzir um ministério sem ir para as redes, mesmo não gostando? É uma certa obrigatoriedade do sacerdócio? Eu fui praticamente obrigado, especialmente pelos meus jovens da PASCOM, Pastoral da Comunicação. Padre, o que o senhor nos diz aqui, o senhor precisa dizer para o mundo. Então, por exemplo, a gente tem um videozinho que ele foi visto por 43 milhões de pessoas. 43 milhões de pessoas, não é 1.000 pessoas não, 43 milhões. E é impressionante, onde eu chego, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, o senhor é daquele vídeo que diz, diante de Jesus de joelhos, diante dos problemas em pé, quem tem fé alcança o que quer, sou eu mesmo. Então, é muito bom a gente saber que a palavra de Deus, a palavra na fé, está chegando, está tocando, está transformando, está levantando e está renovando vidas. Então, hoje é uma condição sine qua non, né, sem a qual a gente não chega aos 4 cantos da humanidade, o uso das redes sociais. Eu não diria que é essencial ao Evangelho, mas para disseminar isso nos 4 cantos, faz-se necessário e insubstituível. Aí quando, dentro da sua trajetória, você vai ganhando essa dimensão e, enfim, a própria paróquia e o seu ministério vai ganhando essa dimensão,
quero lhe perguntar qual é o limite. A gente tem alguns exemplos no Brasil de padres que se tornaram ali um tanto quanto, né, maiores do que a sua própria paróquia ali, em função da trajetória artística, inclusive, que tomaram. Quando é que o padre, você vê que tem um limite ali, que o padre deixa de ser um ministro de Jesus, né, um apóstolo de Jesus, enfim, levando as pessoas, e passa a ser ele próprio? Ou seja, o fiel está dizendo o seguinte: não, eu só vou se for padre fulano, eu só quero se for padre fulano. É difícil segurar esse limite, padre? É interessante, Luiz, sua pergunta, porque eu que sou meio fugindo aqui da lógica natural. O pessoal diz: o senhor canta? Eu digo: nem canto, nem encanto. Santo Agostinho dizia: quis bene cantat bis orat. Quem bem canta, reza 2 vezes. Quem canta com a alma, com a vida, com o coração. Eu sou fã dos padres que cantam. Eu não canto de jeito nenhum, não entendo absolutamente nada. Desafina, padre? Desafino total. Até nas missas solenes tem que cantar, né? Aquelas partes fixas da missa. Mas mesmo assim, se eu conseguir ainda terceirizar a minha responsabilidade, eu ainda terceirizo. Então... Tem um diácono ali? Eu tenho um diácono permanente, diácono Carlinhos. Então, assim, essa dimensão mais artística, ela não consegue me envolver tanto, apesar de ser uma dimensão essencial, importantíssima, que agrega, algo que acrescenta ao ministério, mas não consegue me envolver tanto porque minha função, minha missão, elas são eminentemente religiosas, missionárias. Então, é o poder da palavra, é o poder de uma pregação, de uma exortação, de uma oração mais intensa, de uma oração mais existencial. Agora, eu sigo um pouco a linha carismática. Eu acredito que o homem todo e todos os homens precisam ser contemplados e plasmados pelo poder do Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo a gente ficou na dimensão puramente racional. O Evangelho chegando só aqui. Eu acredito que o Evangelho precisa chegar aqui, passar por aqui, mas também chegar aqui, ó, no coração. Então, eu tenho procurado levar esse Evangelho de uma forma muito existencial, muito empírica, a mesma doutrina de sempre, Cristo ontem, hoje e sempre, mas de uma forma existencial que toque o homem de hoje e todos os homens. De certa forma, as nossas medidas, as nossas atitudes são muito mais tomadas, muito mais pelo coração do que a cabeça. Tudo tem que ter um envolvimento emocional e sentimental. Não ficar nisso para não ser um sentimentalismo, um emocionalismo e algo meramente subjetivo, mas tem que tocar o coração. Jesus toca o seu coração, toca a sua vida e transforma a sua existência. Agora, o senhor falou dizendo que o entusiasmo talvez seja um dos principais pontos que o senhor coloca ali no altar, né, para, enfim, despertar e atrair essas multidões. As pessoas acentuam muito, Luiz, o nosso entusiasmo e a nossa alegria, o nosso acolhimento. Eu tenho essa marca, isso é de mim. Eu tenho, como diz o Papa Francisco, eu tenho uma dependência do cheiro do povo. Para você ter uma ideia, não tem nenhuma missa que eu celebre, que eu presida, e que após a missa eu não fique lá para atender um por um. Pronto. Porque eu ia lhe perguntar se esse entusiasmo e a caminhada cristã, a caminhada e a própria narrativa de Jesus é uma caminhada pelo sofrimento, né? O caminho à santidade é um caminho de sofrimento. De cruz, né? De cruz. É possível ser feliz diante do sofrimento, padre? Absolutamente. A alegria está exatamente em você encontrar razões suficientes para viver, para sorrir, mesmo na alegria. Porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na kenosis, no sacrifício da vida, não existe amor sem dor, Luiz. Não existe ressurreição sem cruz, não existem caminhos sem pedras, não existem flores sem espinhos, não existem vitórias sem lutas. Então, a alegria não é você viver aí num deleite, num gozo etéreo, abstrato, metafísico. Não. É você encontrar razões dentro de você para você ter força para lutar, perseverança para você não desanimar, coragem de você batalhar, esperança de que as coisas negativas vão passar e certeza em Deus, na dor, que tudo vai passar e a vitória vai chegar. Essa é a verdadeira alegria. A alegria não é ausência de problemas.
A alegria é você enfrentar os problemas de cabeça erguida, com altivez, com esperança, com fé, sabendo que eles não são eternos e absolutos, que eles vão passar e que a glória de Deus vai brilhar sobre todos nós. Bom demais, amém. Que leitura o senhor tem em relação à igreja? Para além do seu sacerdócio, da igreja católica como um todo, ela está conseguindo se comunicar bem? Ela está conseguindo chegar bem? Ou para a gente encontrar ali você encontra ali alguns casos específicos aqui no Sistema Arapuã. A gente tem a alegria e o prazer de ter o Padre Nilson, né, que tem ali aqui em João Pessoa o trabalho de evangelização. A maravilhosa Missa da Luz. Missa da Luz, assim. E aí você tem alguns casos, vou chamar assim, alguns casos isolados nesse sentido. Mas, no geral, a Igreja Católica, ela está conseguindo se comunicar bem, chegar, enfim, no ser humano e chamá-lo a essa verdade? Ou as divisões têm dificultado isso? Eu não diria divisões, eu diria que a igreja ela é rica na sua pluralidade, na sua diversidade, na sua heterogeneidade. A igreja ela é fruto da ação pneumática, ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é monótono, ele não é rotineiro. O Espírito Santo, ele age de múltiplas formas, são múltiplos dons, carismas, habilidades, aptidões, boas inclinações. Eu diria que todos nós precisamos utilizar os nossos dons, que são múltiplos e variados. Formarmos um corpo só. Formarmos um corpo só. E aí fazermos eco. É uma orquestra sinfônica. Uma orquestra sinfônica não pode ter só uma nota. Tá. Pelo menos de música, isso aí tem. Tem um padre que tem uma boa homilia, tem um padre que tem um bom sacramento de confissão, tem um padre que é bom cantando. Um bom administrador. Um bom ministro de música. Enfim. Alguém que escuta muito. Por exemplo, alguém que para mim é referência. Frei Damiano Bozano. Para mim é referência. Frei Damiano Bozano. Qual era o ponto forte, a arma forte de Frei Damião? Ele gostava de povo, primeiro. Gostava de povo, mas a grande arma de Frei Damião é escutar as pessoas. Frei Damião começava a escutar, atender as confissões 5 horas da manhã e terminava 22 horas, 10 horas da noite. Isso é um dom maravilhoso. O mundo hoje que é tão célere, que é tão rápido, que é tão frenético, que é tão louco, que é tão desequilibrado, ninguém quer escutar mais ninguém. Ninguém quer escutar mais a sua dor, a sua angústia, a sua perturbação, suas aflições, suas inquietudes e seus sonhos interiores. Frei Damião escutava. Então isso é maravilhoso, a gente ter alguém que escute, alguém que fala bem, alguém que tem uma prédica boa, alguém que canta bem, alguém que administra bem, alguém que tem a capacidade de ter sensibilidade artística. Então, a igreja ela é muito plural. E essa é a riqueza do Espírito Santo na igreja. Por isso, as portas do inferno, apesar dos nossos pecados, nunca prevalecerão sobre ela. Por falar em pluralidade, como é que o senhor encara as outras religiões? Na sua visão, assim, qual é a melhor religião? O senhor vai dizer, é católico e todo, mas como é que o senhor encara as outras religiões e esse sincretismo? Eu não diria que a melhor religião é a católica, eu diria que a melhor religião é o amor. É quando nós agimos de forma consonante e sinfônica com aquilo que Jesus, na sua essência, pregou. E aí, as religiões precisam se adaptar a esse mandamento novo, o mandamento do amor. Eu me converti ao espírito ecumênico já como padre, porque como seminarista eu era extremamente apologeta, Eu me preparei para combater os inimigos da Igreja Católica. Olha só. Então, eu estudava muito apologia, né? Com toda a humildade, sou mais ou menos bom nessa área da apologia. Para poder debater, combater, enfrentar e vencer. E hoje? Ao longo da minha caminhada presbiteral, eu fui entendendo que o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, a gente tem que ir para as coisas essenciais e não para as coisas acidentais. As coisas nucleares e não periféricas. Cristo é o principal. O amor, Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Portanto, hoje, o espírito de respeito, de tolerância e, acima de tudo, compreender que eu posso crescer com você e você pode crescer comigo. Gosto muito da frase que eu ouvi desses dias do Padre Júlio Lancelotti, não é dele, acho que até ele usou até uma outra religião para dizer essa frase. Padre Júlio Lancelotti tem um trabalho belíssimo com os pobres lá em São Paulo. Pronto, é outro carisma, que é o carisma mais sócio-caritativo. Isso. Sócio-caritativo. Que a igreja precisa demais. É essencial. Fé sem obras é morta. E ele dizia o seguinte, a melhor religião é aquela que lhe torna mais humano. Exatamente. É que lhe torna mais humano. É tanto que Jesus, no alto da cruz, a gente exclama, tão humano assim, só sendo Deus. Só sendo Deus. Perfeito. Tanto amor, tanta doação,
tanta paciência, tanto respeito, tanta altivez, tanto equilíbrio, tanta caridade, tão humana assim, só sendo Deus. Bom, eu estou hoje sem tempo aqui, eu queria até a ajuda aqui da nossa produção para saber como é que está meu tempo aqui. De fato, hoje, eu queria lhe fazer mais uma pergunta para fechar aqui. Política na Igreja Católica, eleições 2022, isso misturou tudo. Como é que o senhor encarou isso? Lá no interior, lá no céu, Itaperoá, como é que foi isso? Cariri, como é que foi isso? E como é que é na sua visão? O que é que o senhor fez para manter isso afastado? Eu não sou contra cristãos entrarem na vida política. Acredito que o cristão não pode se ausentar, não pode se eximir. Isso é fazer a atitude de Pôncio Pilatos, é lavar as mãos. O cristão precisa estar dentro da vida política. Agora, a gente não pode instrumentalizar a fé. A gente não pode manipular os elementos da fé, porque a fé transcende. A fé não é irracional, mas a fé também não é racionalista. A fé não pode ser manipulada, ela transcende. O que eu diria é, homens de bem precisam entrar sim. O silêncio dos bons é o grito dos homens maus e ímpios. Agora, não usar os elementos propriamente da fé para manipular, alienar, instrumentalizar e, acima de tudo, manobrar as mentes humanas. Porque Cristo veio para todos e não pode fazer acepção e exclusão de pessoas. Agora, mostrar Jesus, eixo principal, amor, justiça, probidade, retidão, honestidade, verdade, isso aqui. O que é que está se coadunando com isso? Aí a gente precisa aprovar. O que não se coaduna com isso, a gente precisa abandonar. Então, só para resumir, não sou contra cristãos entrarem na vida pública, na vida política. Pelo contrário, polis é a busca do bem comum. Agora, eu não posso usar o altar, os sacramentos, a doutrina, o que é propriamente da fé, para instrumentalizar a fé e manipular as pessoas e ideologizar aquilo que é supra-ideológico, que é a fé cristã. Tá aí. Padre Fabrício Dias, muito obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade. Parabéns pelo seu ministério, viu? Deus abençoe, muita luz, muita paz. Shalom para todos. Amém. Bom, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.